Mais um podcast recomeçar, Fernanda, porque sempre existe um recomeço. Glória a Deus. Hoje a gente está recebendo a Raila. Bênção. Tem um testemunho, gente, incrível. E hoje ela vai estar contando um pouquinho da história dela, né? Verdade. Gente, cada história que ela já nos contou aqui é edificante. Então, não saia daí. Fica ligadinho, compartilha, porque vai edificar muito as nossas vidas nessa tarde. Raila, se apresenta para esse povo aí. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu que sou a Raila ou Hanna, tanto faz. Eita! Tudo bem, gente? A paz do Senhor. Nome diferente, né? Minha mãe foi bem criativa. Minha mãe foi bem criativa, graças a Deus. Mas eu amo meu nome. É? Amo. A representatividade dele é muito forte pra mim. Imagino. Forte, né? A gente tá num podcast que ele tem um nome Recomeçar. Sim. E recomeçar algo profético. Sim. Sempre existe alguém precisando de um novo recomeço. Qual foi a parte da sua vida, da sua história, que foi necessário um novo recomeço da sua vida? Olha, eu digo que o maior recomeço que o Senhor me permitiu viver foi na área da minha saúde. Quando eu tive que lidar com os problemas de saúde, que a princípio eles vinham como uma crise convulsiva. Como foi que ocorreu isso tudo? Meu pai já era convertido e já pastor de uma igreja em Pingo d'Água. E eu estava no louvor, no altar da igreja, quando eu, no meio de uma ministração de adoração, em que eu cantava que Deus era fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu caí em cima do altar já sem sinais vitais. Meu Deus. Sem sinais vitais para uma menina completamente saudável, que exercia tudo que era tipo de esporte. Eu era muito ativa, gostava muito de estudar, de fazer esportes. Então, sempre fui muito acelerada. E não tinha, assim, uma sombra de alguma enfermidade que pudesse me alcançar pela vitalidade que eu oferecia na minha adolescência. Então, automaticamente, quando isso sobreveio sobre a minha vida, sem sinais vitais, minha família correu para o Rocha Faria e foi com aquele choque no peito que pela medicina eu voltei. Mas quando a gente carrega algo da parte de Deus, é o propósito que nos faz voltar. Eu creio nisso. E dali eu entendi que Deus estava me oferecendo um recomeço nele. Porque quando a gente tem uma vida e a gente entende que a gente vive por um propósito, a gente precisa ser moldado por ele. E o Senhor foi me apresentando que eu não ia só cantar e falar em algum momento que ele era fiel da boca para fora, porque eu escuto na igreja as pessoas dizerem que ele é fiel, ou porque o meu pai dentro de casa diz que ele é fiel. Raila, você conhece o Deus que é fiel, agora eu vou te fazer se aprofundar em conhecer, meu Deus, e provar quem é esse Deus fidelíssimo, independente da nossa infidelidade, porque em muitos momentos da nossa vida a gente se torna infiel. A gente não é como deveria ser. Sim. Então o Senhor nesse momento me apresentou, eu fui entender quem ele era. E ele se mostrou para mim como Jeová Rafá. Aleluia. E Deus Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. Ele se mostrou que ele era Deus. Então Deus me ofereceu esse recomeço para que eu entendesse e pudesse pregar, e pudesse cantar, e pudesse falar com propriedade, porque é isso que ele nos convida. Sim. Porque eu costumo dizer que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Verdade. Não é que ele permitiu para que a gente, tá bom, vou permitir o sofrimento para ver até onde você vai. Eu sempre falo sobre isso, porque é uma linha muito tênue que as pessoas acham, Deus me permitiu a provação, Deus me permitiu o sofrimento, por quê? Não, ele quer fazer você conhecer que ele pode prover no meio do vale. Eita. Que ele pode ser Deus contigo no meio do vale. Que ele é fiel no meio do vale. Que ele é Jirê no meio do vale. Aleluia. Então que a gente conheça quem Deus é, se aprofunde em conhecer. Nós precisamos gerar um relacionamento com Deus que a gente serve. Não é da boca para fora, não é só na igreja, não é só no culto. Sim. É na vida, a nossa vida prega. Charles Spurgeon fala isso. A nossa vida vai pregar para pessoas que não vão ter acesso à Bíblia. É a nossa vida que eles vão ler. Aleluia. Então, Deus me permitiu esse recomeço e para que eu entendesse e falasse sobre a enfermidade no sentido que
a permissão de Deus, quando se trata de enfermidade, é para que o nome dele também seja glorificado. Seja sim ou seja no não. Sim. Porque mesmo que ele não cure, você carrega aquele espinho na carne para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, assim como foi com Paulo. Verdade. Mesmo que com algumas pessoas ele não tenha curado ainda, ou que pessoas que geram alguma enfermidade, tem essa enfermidade, alguma outra enfermidade no seu corpo e que não são curadas e que ainda vivem uma vida com Deus e que não desistiram, não se entristeça se o sim de Deus para a cura não chegou ainda. Sabe? Porque você também está pregando com a sua vida, mesmo enferma, você está adorando, você continuou indo para a igreja, continuou temente ao Senhor. As pessoas vão olhar para a sua vida e ver, nossa, ela não desistiu, ele não parou. Existe uma força que não provém dela. É o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. Então, a todo momento nós estamos pregando. Mesmo quando não, porque Paulo passou por isso. Verdade. Aleluia. Deus poderia ter retirado o espinho na carne dele, mas não retirou. Sim. Falou, a minha graça te basta, Paulo. Eita. A minha graça te basta. Vai viver com isso. Vai viver. Mas o meu poder vai se aperfeiçoar em você quando você pensar estar enfraquecido. Então, a gente precisa ver o poder de Deus no sim e no não. Glória. Porque ele se manifesta. Sim. Ele se manifesta. Então, quando eu falo pra caramba, né? Já falei um monte de coisa e não dei continuidade do testemunho. E aí, eu entendi que meu corpo estava passando por algo, comecei a gerar muitas crises convulsivas. Eu gerava muitas crises convulsivas. E aí, pelos médicos, eu precisei ser afastada da escola, ser afastada das minhas funções na igreja. O médico falou assim, ela vai precisar ser afastada. Sua mãezinha falou que você canta, né? Eu falei, eu canto na igreja. Aí ele falou, você vai precisar parar, porque o que você tem na sua cabeça é uma bomba relógio. Porque a princípio não era o tumor. Começou com um angioma cavernoso, um cavernoma. Era como se fosse uma trombose no cérebro. Sabe elefantíase ou trombose que as pessoas têm na perna, que fica grande, né? Que dá aquela... Eu gerei isso no cérebro. Eu desenvolvi isso no cérebro. E o médico falou que foi algo que anunciou no meu cérebro aos 2 anos de idade, só que ele só se desenvolveu e só se apresentou a mim aos 16 anos de idade, quando eu passei mal, né, e acabei perdendo os sinais vitais em cima do altar. Para os médicos já não tinha vida. Mas o Senhor tem seus planos perfeitos e Ele é incrível. Ele vem para confundir mesmo, sabe? Para mostrar que Ele é poderoso. E Ele mostra, mesmo quando para o homem parece impossível, Ele vem e mostra que Ele é Deus poderoso, que ainda faz milagres, que ainda pode, que ainda muda, que ainda transforma, que ainda levanta o caído e que ainda ressuscita mortos. Porque nosso Deus não mudou, quem mudou foi a gente. Verdade. A nossa fé que oscila, não é? Então, eu passei por esse processo e aí com as crises convulsivas, o médico falou isso pra minha mãe, que eu tinha que parar de ir pra escola, que eu tinha que parar de ir pra igreja, exercer as minhas funções na igreja, porque, olha, eu fazia tudo na igreja. Eu cantava, eu dançava, eu cuidava das crianças, eu fazia de um tudo, eu gostava de estar envolvida. Muito envolvida. Muito envolvida. Eu entendia que estar envolvida preenchia a minha alma. Era como se eu me sentisse útil para Deus, sabe? Servindo a igreja, servindo ao povo de Deus, eu me sentia muito útil. Então, isso me acendia uma chama que eu gostava muito de estar envolvida. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Queria fazer tudo. Queria estar nas mulheres, nas irmãs do coque, como foi um das agora. Queria estar em tudo, até da mesa de libertação já participei. Aos 14 anos, participei da mesa de libertação da minha igreja. Então, automaticamente, Deus foi gerando no meu coração um anseio tão grande de servi-lo e um relacionamento que eu tinha tão grande que eu entendia, não que eu pudesse devolver a ele na medida que ele me entregava, mas que eu fazia o mínimo na medida que ele me entregava. Então eu entendia que quando eu servia, eu estava mostrando para ele que eu era grata diante de tudo aquilo que ele me entregava, sabe? Então, quando o médico falou isso pra mim, falou pra minha mãe, eu falei pra minha mãe, a senhora já sabe, né? Do altar... não. Eu não vou sair. Aí o médico falou assim, mas é uma bomba relógio. Isso pode explodir na sua cabeça, você vai vir a ter... teu cérebro morre, as funções do cérebro morrem e você já era. Para o resto do corpo vir a falecer, a morrer
Sim. É uma questão de tempo. Sim. E aí eu falei pra minha mãe, o dono dos meus dias sabe de tudo. Eu falei pra ela. E ela olhou pra mim assim com aquela cara, eu falei, mãe, vambora. Vamos que vamos. E aí começou a minha luta de estar na igreja, recebi a oportunidade pra cantar, meu pai de um lado, minha mãe do outro, minhas irmãs na frente, com a mão estendida. Cantava metade de um louvor e saía convulsionando. Meu pai. Começava a cantar uma música, saía convulsionando. Nisso, algumas pessoas olhavam para mim e falavam, quanta força. Mas também muitas pessoas falavam, onde está a raiz desse pecado? Meu pai, já entra o julgamento. Já entra igual o julgamento. Jó, né? Já entra o julgamento. O que você fez? Que brecha foi dada? Só que eu falei para Deus, dá ouvidos a isso eu não vou. Doeu muito, Imagina. ouvir algumas coisas. A minha família sofreu também com isso. Sofremos rejeição. Ninguém queria convidar a minha família para absolutamente nada. Minha família começou a ficar excluída de certa forma da igreja. Tem alguma raiz essa enfermidade dessa menina, não é normal. Só que quando a gente carrega um propósito, Deus não precisa ser lógico mediante o que a pessoa acredita. Sim. Deus faz como quer, atua como quer. Ele não precisa dar satisfação a nada e a ninguém. Sabe? Ele faz do jeito dele, da maneira dele. E mesmo que para mim naquele momento tenha sido doloroso, hoje, como eu amo ao Senhor por ter me apresentado os amigos dele. E não pessoas convenientes. Sim. E eu falo para Deus até hoje, Deus, eu não quero alianças com pessoas que não têm alianças com o Senhor. Que eu faça amizades com pessoas que têm amizades com o Senhor. Eu não quero amizades por conveniência ou network, isso é vazio demais. Sim. Porque o meu network não depende da minha rede social ou daquilo que eu posso oferecer, porque eu sou tão... Eu ofereço o quê? Eu não tenho dinheiro, eu vou oferecer o quê? Tudo que há de bom em mim é Cristo, então que as pessoas que venham até mim, que venham por um propósito. Que se apresentem a mim porque entendem ou veem o Senhor em mim. Porque o fato de eu ter passado isso jovem me trouxe a maturidade de entender que quem entra e quem sai da minha vida é permissão de Deus. Sim. Aleluia. Porque, de fato, a minha família foi bastante excluída. A gente sofreu muito com isso. Mas a gente estava carregando algo. A gente tinha uma promessa, a gente tinha uma palavra. Sim. A gente tinha uma palavra de que o nome do Senhor seria glorificado na minha vida. De que isso tudo ia valer a pena. Ia valer a pena. Aquela Raíla guardou essa palavra. Vai valer a pena e eu caminho debaixo de uma palavra. Eu não caminho debaixo de acusação de ninguém. Eu não caminho debaixo do sugestionamento de ninguém, porque o diabo atua nisso. Verdade. Ele vai sempre tentar sugestionar aquilo que Deus está fazendo, para tentar descredibilizar a nossa fé, ou fazer a gente deixar de crer da promessa que ainda está viva em nós e que o Senhor liberou. Eu creio. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que o diabo está sugestionando a gente de alguma forma. Se eu tenho uma palavra em cima daquilo, e num momento oportuno, o diabo tenta algo, na hora que eu vou tomar posse, é porque ele sabe que aquilo já é meu. Eita. Então, automaticamente, ele vai tentar de tudo para que eu não tome posse. Sim. Então, eu vou entender, peraí, vamos lá. Respira, pensa com calma e volta. Volta, tenha fé, crê somente, porque o Senhor é Deus e poderoso. Eu não preciso de recurso da terra, se o Senhor disse que vai fazer, ele abre porta até onde não tem parede. Eita, Jesus. Sim. Então, se a gente quando se torna dependente do Senhor, a gente anda igual um maluco, esquisito. Não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa é certa, que ele vai. Ele vai fazer, aleluia. Então, eu comecei a caminhar com essa expectativa. E foi quando, num dado momento, depois de uma crise convulsiva muito, muito grave que eu tive, eu sempre me machucava minha língua, machucava o meu corpo, porque eu sempre caía, estava sempre arranhada. Porque a crise convulsiva ela é muito semelhante à epilepsia. Então você cai, se debate, se machuca, morde a língua. Então eu estava sempre com a língua muito ferida, muito machucada. Até hoje a minha língua guarda algumas marcas de tantas vezes eu ter mordido, né? Então, depois de uma crise muito grave, eu fui parar no hospital e foi a minha primeira internação, assim, que durou um bom tempo, né? Durou cerca de um mês, para mim já era muita coisa. E aí, a minha irmã, numa troca de plantão entre minha mãe, minha irmã saiu do colégio e foi render minha mãe, que foi em casa tomar banho. Então, ela saiu do colégio,
que ela fazia enfermagem. E foi render minha mãe, para que minha mãe pudesse tomar banho, comer alguma coisa. Quando ela chegou, eu tinha acabado de fazer um questionamento para Deus. Porque eu preciso dizer algo, e aqui, para que você guarde isso. Quando a gente passa por um sofrimento, a gente é de carne. Sim. Em algum momento a gente vai, nem que seja uma vez, a gente vai questionar. Não tem como não O porquê questionar. que Deus escolheu a gente, se poderia ter escolhido qualquer outra... Senhor, eu já sou tua. Eu já sou tua, eu já te pertenço. Eu já entreguei minha vida ao Senhor. Só que evangelho não é raso. Se quiser viver evangelho no raso, você não vai viver o evangelho. Sim. Você vai ser simpatizante. Quando a gente quer viver o evangelho, a gente tem que viver na profundidade. É profundidade. Então, eu entendi que o Senhor queria me fazer conhecer. E aí eu questionei, eu falei, Deus, por que a mim? Eu estava no altar quando tudo começou. Eu estava dizendo que o Senhor era fiel, por que eu? Tinha tanta gente lá fora que o Senhor podia ter usado isso para trazer para perto. E aí minha irmã, sem entender nada, porque eu não falei. Eu não verbalizei esse questionamento. Foi na minha mente. E aí, como eu fiquei muito sensível devido às crises convulsivas, fiquei muito sensível à luz. Eu desenvolvi fotossensibilidade. E aí, minha mãe, antes de ir, ela botou uma venda no meu olho porque eu tava dormindo. Então, para eu não acordar logo com aquele... Porque Pacto. em CTI, você não... É luz o tempo todo. Sim. E aí, para não tomar aquele choque na vista, sentir a enxaqueca, né? Que a enxaqueca chegava a me desmaiar de tão forte. Era uma enxaqueca que a cabeça ficava latejando. Aí minha vista já não enxergava mais. Tudo por conta da dor forte que eu sentia. E aí, eu questionei, fiz esse questionamento na minha mente, no meu íntimo com Deus, ali eu e Deus. Depois de ter despertado de um sono, eu não tirei a venda, a minha irmã chegou. E a Rayane, a mais velha, ela veio direto no meu ouvido. Ela, cheguei. E ela falou assim, posso falar uma coisa? Não questiona. Eita. Não questiona, Raíla, porque Deus achou em você a capacidade de exercer o milagre que Ele quer que as pessoas vejam. Meu Deus. Tremendo. Então, eu falei, não é pra minha dor. É por um propósito. Tem um propósito. É por um propósito. Eita. Então, eu falei, eu carrego um propósito. E comecei a me sentir um pouco mais forte. Não por minha causa, mas porque eu carregava um propósito de algo que era divino. Porque o nosso externo nós somos vaso. Sim. Nós somos vaso, é a mesma matéria para todo mundo. Então, o que há de bom em mim é divino, é Cristo. Então, eu comecei a falar, existe algo que eu preciso falar para alguém que vai ser alcançado em algum momento da minha vida. E eu entendi que aquilo para mim era como se fosse uma maratona solo, né? Uma maratona solo, que uma hora ia precisar ser vencida. E aí foi quando começou todo o meu processo de um olhar diferente. Eu comecei a sair do lugar de vítima. Eu não sou uma vítima dessa enfermidade. O que me ajudou muito a vencer aqui na minha mente. Quando eu comecei a entender que eu não era vítima da situação, que eu não era vítima de uma enfermidade, na minha mente eu me tornei uma pessoa que estava numa corrida que precisava ser vencida, era um desafio para mim. E desafio para a Raíla, que sempre gostou muito de... Como é que eu posso dizer isso sem ser... Não é que eu gostava de competição, não é que eu era sempre muito competitiva. Também, mas porque eu sempre gostei muito eu sempre fui muito proativa, sempre fui muito líder, sempre gostava muito... Gente, então deixa comigo o que eu faço na escola. Sempre gostava de falar, não, então na minha casa vai ser o trabalho. Eu levo a cartolina, eu faço. Eu sempre gostei disso, de tomar pra mim a responsabilidade. Então naquele momento eu tomei pra mim a responsabilidade. Falei, vambora, Deus conta comigo. Eita. Deus conta comigo, eu preciso ser alguma referência de Cristo aqui na Terra. Eu preciso mostrar que Deus está comigo, eu preciso mostrar uma força de que é Deus que é comigo. Então eu comecei a falar, vamos lá. Vambora. Que desafio é esse? Qual é o próximo? E aí foi quando começou a minha carreira nesse sentido, né? Com Cristo, de começar os exames e cada um era diferente. Crises convulsivas. Na igreja eu já não olhava aquilo como uma afronta. Eu olhava aquilo, vambora. Quer me intimidar? Não vai me intimidar. Você não vai me intimidar. Vambora, vamos ministrar mesmo assim, mesmo que eu não consiga concluir uma canção. A minha parte eu vou fazer. Eita.
Mesmo que eu não consiga terminar de ministrar o louvor. Se ele me permitir falar a primeira frase, que seja a primeira frase que edifique a vida de alguém. Amém. Então eu comecei a trazer para mim essa responsabilidade, entendendo que era Deus está caminhando comigo. Deus está caminhando comigo, o que foi fortalecendo muito a minha fé em Deus. Então eu comecei a pedir em cada detalhe para Deus que Ele se mostrasse para mim. Eu falei, uma hora a minha fé pode fraquejar. Uma hora um laudo pode ser pior que o outro. Mas já tinha descoberto nesse período já o que era já? Na verdade, a princípio, era só uma trombose e uma bomba relógio na cabeça. Até descobrir o que isso poderia me causar, como por exemplo, as 11 mil miligramas de remédio todo dia. O que, para a medicina, eu nunca posso gerar. Porque foi tanto tempo tomando remédio, esse remédio, né, de anticonvulsivante, ansiolítico, para controle de sistema nervoso. O que gerou para Raíla foi uma dislalia, dificuldade de fala. O que gerou para Raíla uma deficiência que poucos reparam, que no meu lado direito eu sou mais fraca, eu tenho dificuldade nesse lado direito. Então, para Raíla, gerou algumas coisas, como um útero que não pode gerar pela medicina, mas quando o Senhor decidiu... O próximo milagre. Sim, é outro milagre. O próximo milagre, tá vendo? Aí volta. Fiquem aí as cenas para os próximos capítulos. Volta no podcast com o milagre nos braços, de preferência. Eu lembrei aqui a mulher que sofria 12 anos, quando ela fala, né? Se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada. Aí a frase que eu carrego eu não serei lembrado pela dor que eu carrego, mas eu serei lembrado pela dor que eu venci. Aleluia. Nossa. Essa frase é sua. De verdade. É uma pregação minha essa frase. Que bênção, pastor. Amei essa frase. Não serei lembrado pela dor que eu carrego, mas serei lembrado pela dor que eu venci. Amém. Nossa, me tocou essa frase. Muito forte. Uma tremenda muito essa mensagem. Forte, porque foi o que eu falei aqui, acaba juntando uma coisa com a outra, né? A gente sai do conforto do vitimismo. Sim. Um momento de guerra que eu estava passando e o Senhor me deu essa mensagem. Tu não vai ser lembrado pela dor que você carrega, mas você vai ser lembrado pela dor que você venceu. Então você levanta e vai. Levanta e vai, vambora. Não tem outra opção. Desistir não é uma escolha. Exatamente. Desistir não faz parte do catálogo de opções que Deus colocou na minha frente. Aleluia. Não faz parte. Porque a gente carrega algo, um propósito, é algo muito maior do que a gente. Sim. É uma mensagem. Sim. São vidas que serão alcançadas. É algo muito maior do que a minha capacidade pode, entender. Sim. E pode também limitar. Minha capacidade limita, mas com Deus eu vou além. Então, eu entendendo que o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza, e com Deus eu rompo aquilo, vou rompendo, né? Aquilo que se coloca diante de mim, a gente vence qualquer coisa. Aleluia. Porque Deus em nós. Aleluia. Quem há de vir contra nós se é o Senhor por nós, É sabe? verdade. A gente precisa tomar posse com mais fé daquilo que o Senhor libera na sua palavra. De verdade. Então, dentro dessas crises convulsivas, eu comecei a entender dessa forma. E aí foi se agravando, e mais remédio, a ponto de uma época da vida eu ter que tomar 25 mil miligramas de remédio por dia. Caraca. Uma bomba. Uma bomba pro meu cérebro, o que eu fui ficando demente e abobada. Eu passei um período da minha vida que eu não conseguia formar um pensamento. Que eu não conseguia terminar uma frase, porque a minha cabeça parava de pensar de forma coerente. Então eu começava aqui, a paz do Senhor, igreja, cabelo é azul. Eita. Eu comecei a misturar. Eu fui alfabetizada em inglês, não fui alfabetizada em português. Eu fui alfabetizada em inglês. Então, quando eu voltava das crises, eu voltava falando inglês. Falava inglês algumas coisas, depois falava em português. E daí também falava nada com nada, o que foi me gerando uma certa demência. Fui ficando abobada, já não era a mesma Raíla. Já não era a Raíla que sempre fui acelerada e sempre fui muito estudiosa, não conseguia lembrar de nada do que eu havia estudado ou de nenhum conhecimento, se eu não conseguia formular uma frase, quiçá um conhecimento botar para fora. Então, foi um momento assim que foi bem difícil assim para mim, porque eu comecei foi mais minha família vendo o meu sofrimento.
Porque eu fui meio na minha mente, o que tá acontecendo? Fui ficando demente, abobada, mas sempre com uma fé muito forte que, voltei de uma crise, o que tá acontecendo? Depois em mim, parecia que batia assim, calma, você tem um propósito. Eita. Você tem um propósito. Eu sempre fiz questão de manter uma chama acesa em mim, de que eu mesma olhava pro espelho e falava, calma. Quando a crise queria vir, eu olhava no espelho, não vai vir. Não vai vir, não vai vir. Tu lutou, né? Eu lutei. Eu fiz questão de vivenciar cada momento. Porque das provações existe um aprendizado. Eu aprendi com a Flávia, que aqui está, minha amiga, que se eu não aprendo com esse vale, o vale vai voltar. Sim. Ou eu nunca vou sair dele. Uau. Então, se eu quero ir para o próximo nível, eu preciso vencer esse. E aprender com esse. É porque ninguém chega sorrindo. Ninguém. Sim. O próximo nível pode ser uma aprovação muito maior em outra área da vida, ou não sei, a Deus pertence o querer e o efetuar. Então, eu falei, eu preciso aprender. Então, que eu viva intensamente para que eu entenda cada vale, cada processo, cada momento que eu tô passando, entendendo que é o Senhor que tá permitindo. E se Ele tá me permitindo, Ele me garante. Verdade. Ele me garante. Então, eu olhava pro espelho e falava, eu preciso vencer, vambora. Raíla, não vai ter crise. Você é uma vencedora. Eu me olhava e falava. Eu sempre fui muito de decretar sobre a minha vida. Porque eu entendo que há muito poder sobre aquilo que eu falo. Sim. A Bíblia fala sobre isso. Há muito poder sobre o declarar. Se eu ficar declarando que eu sou doente, eu sou doente, ó vida, ó céus. A minha vida vai ser, eu sou doente, ó vida, vai acabar céus. se tornando. Eu me torno. Isso. Então, se eu declaro que eu sou uma vitoriosa, independente do vale, eu sou uma vitoriosa. Se eu declaro sobre a minha vida que existe uma bênção sobre a minha imposição de mãos, eu declaro que existe. Porque a gente precisa declarar sobre a nossa vida. Eu preciso declarar sobre o meu futuro. Mães precisam declarar sobre os seus filhos. Sim. Declarar bênçãos, declarar... Se nós queremos viver algo que é extraordinário, eu declaro que o meu futuro será extraordinário. Em nome de Jesus. E automaticamente, se eu declaro que meu futuro será extraordinário, aquilo que eu vou viver hoje também precisa decidir sobre o meu extraordinário. Sim. Então, coisas vão sobrevir sobre a minha vida que nem sempre vão ser confortáveis. Sim. Então, para que eu vença, para que o meu futuro seja de fato extraordinário. Então, eu declaro, eu profetizo. Mas quando eu profetizo é porque eu ainda não vejo. Ezequiel, profetiza. O que você vê? Um vale de ossos secos. Mas se eu profetizo e declaro que é um grande exército, se tornará. Mas hoje eu preciso ver ainda que é um vale de ossos secos e profetizar sobre esse vale. Aleluia. Amém. E profetizar sobre uma palavra. Debaixo de uma palavra, né? Eu profetizo debaixo de uma palavra. Se o Senhor me autoriza a declarar, a pisar em serpentes e escorpiões, eu preciso carregar essa ousadia e essa autoridade. Aleluia. Deus não chamou a gente para ser crente mimizento. Deus chamou a gente para ser, sabe, aquele cristão temente, fervoroso, que profetiza, que declara. Eu sei que nem sempre a gente vai estar assim, com esse fervor, sabe, com esse temor, lá em cima, nas alturas, com essa autoridade. Mas se Ele me chama para ser, que eu declare. Aleluia. Que Ele me chama para profetizar, que eu profetize. Sim. Que a gente não se atemorize. Porque o diabo quer isso, intimidar, fazer você começar a se comparar. Mas fulano vive e eu não vivo, sou crente há mais tempo do que ele. Sempre vai vir esses demônios, né? Eu sempre digo, cara, existem esses demônios da comparação e da intimidação. Sim. Sim. Quando a gente assume o altar para ministrar, automaticamente a intimidação, ela tem que cair por terra. Em nome de Jesus. Porque se a gente se permite ser intimidado, não vou pregar só até aqui. Será que Deus flui como deveria? Não. Se a gente se limita? Não. Só que o Senhor nos deu, sabe, autoridade, intrepidez, de ousadia. Declarar. Se chegou alguém com numa cadeira de rodas, eu preciso declarar. Eu tenho que ter fé para crer. Agora, se Deus quer fazer ou não, aí é com Deus, sabe? Mas a fé que arde em nós precisa... Eu sei o Deus que muda decretos, porque eu vivi isso. Havia um decreto sobre a minha vida de morte. Só que eu falei para Deus, eu botei no meu celular assim, vou orar 7 horas da manhã, vou orar 1 hora da tarde, vou orar 6 horas da noite, vou orar meia-noite. Eu botei no meu celular. Deus precisa mudar o meu decreto. Botei como alarme. E comecei a orar. Deus, muda o meu decreto. Muda esse decreto aí. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Porque... Sabe? Porque você já tinha sentença de morte. Sim. Você poderia ter aceitado ela. O que você fez? Você decidiu lutar. Decidi. Porque todo vencedor não é aquele que sempre vence.
as pessoas pensam que vencedor é aquele que sempre vence. Vencedor é aquele que nunca desiste. Nunca desiste, exato. E você é uma vencedora, você não desistiu. Exato, vencedor não é aquele que sempre vence, porque nem tudo a gente vai vencer. Como os nãos de Deus existem para provar isso. Sim. Há áreas da nossa vida que a gente quer que a gente vença de uma certa forma, mas a mensagem de Deus para nós é não. Sim. Não, calma. Não é isso que eu tenho para você. Então, nessa questão, você pode até se achar frustrada. É isso que eu sempre digo para algumas pessoas. A gente só se frustra porque deposita a nossa expectativa no lugar errado. Eita. Porque os planos de Deus, eles não se frustram. Os sonhos de Deus não se frustram. Jamais. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu falei para Deus, Deus, todos os meus sonhos até hoje se frustraram. Porque o meu sonho era ser delegada. Eita. Queria, não sei porquê. Acho que porque minha mãe é da área do direito, né? Então eu queria ser delegada. Eu olhava aquela... Minha mãe sempre gostou muito de ver documentários sobre criminalistas, séries criminalistas. Então eu falava, caraca. Eu entendia que uma mulher, para ser empoderada, ela tinha que ter um cargo de poder. Então eu falava assim, nossa, eu sempre fui muito de querer, sabe? Eu sempre fui muito de querer ser forte, de querer mostrar uma força, né? Uma representatividade. Sempre fui muito assim, até na escola. Então eu falava, a mulher para ser forte tem que ter um cargo de muito poder. E aí eu falava, quero ser delegada. Aí Deus falou assim pra mim, vai se frustrar. Né? Não é isso, tá? Jesus. Não é isso. E hoje eu sou a pessoa mais, assim... Tem muitas coisas que eu ainda quero viver. Muitas coisas. Tem muitos sonhos ainda no Senhor que ainda não aconteceram. Mas também tem orações que eu vivo hoje. Aleluia. Tenho sonhos que eu sonhei no vale e que eu tô aqui vivendo. Amém. Hoje, por exemplo, contar meu testemunho é a realização de um sonho. Eita, é forte. Já tem um livro já da sua história? Olha, eu comecei escrevendo. Só que, como eu tenho laudo ainda do câncer ter desaparecido, a metástase também, da cura, né? Só tem 1 ano. Eu parei de escrever quando eu descobri os tumores, em 2021. Mas como a minha história tem 13 a 14 anos, eu escrevo desde o começo. Eita. Eu sempre gostei muito de escrever, não digitar. Se me botar um papel e uma caneta aqui, eu vou escrever muita coisa. Muita coisa. Então, eu sempre fui muito de escrever. E até hoje, tudo que eu escrevo, que eu guardo escrito, é o que mais guarda em mim. O que mais fica em mim. Os pontos fortes. Isso aí. E aí, eu tenho até 9 capítulos. Tu acredita? Tenho escrito até 9 capítulos. Aí, parei quando o tumor apareceu. Parei de escrever porque eu parei de escrever mesmo porque eu falei, vamos lá, tem uma nova fase se apresentando, vou vivê-la intensamente, aí dei uma segurada, mas eu tenho um livro de até 9 capítulos que ainda nunca botei pra frente, mas que tá guardado lá na casa da minha avó, numa pasta. Vai sair esse livro, né? Amém, vai sair. E já estamos vendo isso pra sair, né, não, Flávia? Já estamos vendo isso pra sair. Pessoas precisam conhecer a sua história de superação. Amém, pastor, eu creio nisso. E o que mais está ardendo em mim aqui não é questão de você receber um laudo. É questão que muitas pessoas, quando recebem um laudo ou uma notícia de um advogado, do médico, do juiz, ele se entrega. A pessoa se entrega. O médico chega para ela e fala assim, não tem jeito, não tem cura. A pessoa se entrega. Sim. E automaticamente ela acaba perdendo a guerra. Sim. E conhecendo a sua história, a gente vê que você em nenhum momento se entregou. Você ia para frente do espelho e diz, vou vencer. Então, eu acho que a chave da vitória é lutar. Isso aí. Acho que pessoas que estão em casa hoje precisam pegar essa chave. Resistência, constância. Porque Deus nos chama a ser constantes com Ele. Sim. Um relacionamento que oscila, você está sempre com o pé atrás. Verdade. Só que para ter um relacionamento com Deus, você precisa mergulhar. Não tem confiança. Verdade. Né? Isso aí. Quando você tem um relacionamento que está sempre oscilando, qualquer que seja, o seu relacionamento na vida com alguém, de cônjuge ou de amizade, já não é a mesma coisa quando você vê a pessoa de novo. Então, não é assim que eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter um relacionamento de constância com o meu Deus. Eu quero encontrá-lo todo dia no jardim, sabe? Eita. No meu jardim. Ele está sempre à minha espera. Uma vez eu li um livro. Eu estava internada quando eu li esse livro. E foi a Flávia que me apresentou esse livro. Sobre oração. E ele fala assim, nós temos o nosso jardim secreto com Deus até hoje. Quando Deus visitava, né, Adão para ter um momento de intimidade com ele, e depois que ele peca já não está mais lá,
eu entendo que Deus me espera para uma conversa. E se eu não converso, cadê o nosso relacionamento? Verdade. Se eu não abro a minha boca para falar com o meu Deus, cadê o meu relacionamento? Já não sou mais íntimo. Se eu falho hoje, eu sou inconstante. Sim. Porque o erro nunca vai estar de cima para baixo, sempre de baixo para cima. Verdade. Então, a inconstância, a infidelidade é nossa. Então, eu não quero me tornar inconstante com Deus que... E eu preciso ser bem clara quanto a isso, porque eu jamais quero passar uma postura de uma pessoa prepotente. Sim. Porque eu sou falha. Muito falha. Eu erro. Eu fracasso. Só que eu entendi que essa vida que eu vivo aqui não é minha. Eu preciso entender que eu vivo para a glória do meu Deus. Aleluia. Então, eu não é que eu carrego uma prepotência, eu carrego a minha confiança em Deus. Bem. Não é que eu carrego uma... Ai, que prepotência de falar, porque você, o teu vale, que estranho, porque eu passo pelo mesmo, não é bem assim. Calma. Eu decidi olhar de uma forma diferente. Eu não quis olhar, porque é muito cômodo, pastor e pastora. É muito cômodo eu colocar o meu lugar num vitimismo. Ah, ó vida... Ó céus, pra mim é cômodo. Já percebeu aquelas pessoas que quando vão pedir alguma coisa pra alguém, sempre faz aquele olho do gato de bota? Jesus. Nem ganha, dependendo da situação. Nem convence. Ah, não, nem convence. É porque a pessoa já tá acostumada a entender que o coitadismo, Sim. a síndrome do coitado, vai conseguir alguma coisa com alguém. Só que com Deus não é assim. Com Deus não funciona assim, não. Com Deus não é assim. Ele não nos chama como filhos covardes, então eu não vou me colocar como covarde, nem como coitada. Se eu me coloco como coitada, caramba, as pessoas vão me ver como coitados. É verdade. E eu nunca quis passar essa impressão, nem quando eu não estava doente. Quando eu não era uma pessoa doente, eu sempre gostei de mostrar que eu... Vambora. Sim. Nunca gostei de ser coitada. Nunca gostei. Eu era sonsa. Quando eu queria alguma coisa do meu pai, ai, que paizinho lindo. Aí você ganhando. Eu ganhava. Eu falava, ai, que paizinho lindo que o senhor quer, me dá 10 reais. Mas não gostei de ser coitada. Então, eu acho que isso é muito bom pra gente que é crente, pra gente que é cristão e temente ao Senhor, que a gente está atravessando algum vale. Cara, o coitadismo não vai dar em nada. Sim. Você só vai criar um estereótipo de você que é um coitado. Sim. Só que eu não quero isso pra mim. Eu quero mostrar força. Que Deus em mim é incrível. Que Deus de fato foi na minha vida. É isso que eu quero que grite pro mundo. Não que foi Raíla, mas que olha como Deus foi incrível. Olha que testemunho que Deus permitiu essa menina viver. Olha que incrível que o Deus fez na vida dessa menina. Porque não é o meu nome. Sim. É o nome dele que tá sendo O nome engrandecido. dele tem que ir na frente. Porque é minha força, minha irmã. Eu teria morrido há 13 anos atrás. Eita. Olha que Deus grande, né? Olha que Deus grande, que me permite essa vida. Olha que Deus grande, que me permite a excelência do Do respirar. Meu pra pai. gente é mecânico. Sim. Isso é um milagre. Isso é milagre. Você é um milagre. Então, vamos É um embora. milagre na nossa frente aqui, gente. De verdade. Isso é um Glória a milagre Deus. na nossa frente. Enquanto a Raíla, né? Pode falar. Gente, é difícil. Tava falando aqui, eu só conseguia trazer à minha memória acho que um dos livros que a gente não tem como ninguém não se apaixonar, que é o livro de Jó. Aí você falando aqui e eu pensando, o início do texto é o Senhor apresentando Jó a Satanás, né? Ele faz menção, vixe o meu servo Jó. Ele apresenta, mas lá no último, no 42, Jó, ele fala uma frase que eu acho que eu já vivenciei essa frase na minha experiência também de luto, porque eu aceitei o luto através dessa palavra que eu falei, Senhor, eu não quero ouvir de pessoas, profecias de ninguém, eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor falar comigo, eu aceito. E o Senhor falou comigo, né? Bem sei eu que tudo posso, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei, então entendi. Que o que o Senhor quiser será bem feito. Exato. E Jó, ele lá no final, ele diz, agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você. A experiência que ele carrega, os meus olhos te veem. Eita. Uma coisa é ele viveu muito, né? Porque Sim. foi uma experiência única. Porque, né? Quem perdeu 10 filhos e foi perdendo Não é? tudo... E lá no final ele diz, agora
os meus olhos te veem. Então, você termina a tua frase dizendo, pra mim é o quê? Eu vejo o teu relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus e sabe quem é o nosso Deus e Ele é grande, a gente supera as coisas que vêm. Isso. A gente vê a dor não de uma forma que os outros veem. Ah, isso é um propósito. Isso. E você foi falando de propósito e vencendo, eu falei, que coisa linda. Ela foi entendendo que Deus, ele é grande, ele é soberano. Soberano. Então, quando a gente tem esse relacionamento, então, se hoje você que não passa por algo parecido ou algum problema e não entende esse momento, busca em Deus conhecer quem é Deus e por quê. Sim. Porque Deus, Jó também questionou, ele também queria entender. E o Senhor respondeu para ele. Onde tu estava quando eu comecei a criar o mundo? Aonde você estava? Quer dizer, o Senhor, ele vai nos dando aula. Eu falei, Senhor, que lindo. Ver nos olhos dela o relacionamento, a intimidade. Que aí ela entendeu que o Senhor era grande. Então, é isso. Quando a gente conhece o tamanho do nosso Deus, a nossa dor e a nossa luta é simplesmente... faz parte do propósito. Vai acontecer, né? Sim. Tem que acontecer, são coisas que é uma permissão dos céus, justamente para Jó, e a gente também diz, agora os meus olhos te veem. Agora eu provo e vivo. Sim. Eita, Jesus. Provei e vi. Provei que antes, né, só ouvia falar. Isso aí. E agora ele... Agora os meus olhos sabem, compreendem a grandeza de quem você é. Porque eu posso dizer, pastor, que ele é Jeová Jireh, sendo que eu nunca tive escassez de nada. Eita. Óbvio que eu posso dizer. Mas quando eu falo que ele é Jeová Jireh, sendo que eu tive uma escassez e o Senhor proveu, é diferente. É diferente. É diferente. Muito. Só pode falar de perca quem já perdeu. Só pode falar de ferida quem já foi ferido. Óbvio. Não tem como. Quando você fala com propriedade, você alcança alguém. Sim. Quando você fala no raso, você fala por falar. Você fala porque... ele é Jeová Jireh. Raso. Sua profecia foi rasa. Sim. O seu declarar foi Sim. raso. Quando você declara que de fato, porque você provou, viveu, sua carne sentiu. Sim. É diferente. Você fala com autoridade. Sim. Você Meu fala Deus. E é lindo. Você fala com propriedade. E muda o rumo, né? Porque a palavra alcança alguém. Sim. Gera algo diferente. Eu posso falar qualquer outra coisa, mas quando eu falo de algo que eu vi, em você vai gerar algo diferente. É como uma semente. Verdade. Por isso que o que eu falei aqui não volta mais. Sim. A palavra É lindo ver. lançada não volta. Então eu comecei a entender dessa forma, carregar dessa forma. O que fez mudar todo o meu comportamento diante do que me sobrevinha e diante das minhas funções como uma pessoa que vivia por um propósito. Entendeu? E aí eu fui começando, desenvolvendo, e num dado momento eu falei pra minha mãe, eu me sinto tão inútil pra mim. Pra vida social eu me sinto inútil completamente. E aí eu fui começando a ter controle das crises depois que eu comecei a tomar um pouco mais de remédio, né? 25 miligramas. Quando eu comecei a tomar nesse nível de remédio, eu comecei a ter mais controle. Só que mesmo assim, era uma pessoa que não podia andar sozinha, não podia fazer nada sozinha, tomar banho sempre com supervisão da minha mãe, das minhas irmãs, não podia me tornar uma pessoa que pudesse decidir por mim mesma, porque eu sempre dependia de alguém. Sim. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero muito me sentir útil, porque eu consegui me formar à distância, né? Fazia sempre, não me deixei de me formar porque eu queria me vencer. Queria vencer aquilo que o médico falou que ia ser demente, não vou. Você não parou tua vida? Não parei. Eita. Falei, demente ou não, vambora. Mãe, preciso concluir meu ensino médio. A mãe foi lá no lugar. E outra, eu sou a única pessoa desta terra que posso dizer que eu concluí o ensino médio 3 vezes. Porque eu concluí uma vez, na hora de me entregarem o certificado, o colégio desapareceu. No segundo também, na terceira eu concluí. Eita. Eu recebi o certificado. Não, esse gigante tem que ter. Perseverança, hein? Eu perseverei. E em todos tive que concluir os módulos, tive que fazer as provas. E não fazia as provas à distância, não. As provas tinha que ir até
a unidade. Minha mãe explicava, ela só não pode ficar sozinha na sala, que se ela tiver a vir a ter uma crise convulsiva, eu tô ali. Sim. Aí, mas eu fiz questão de concluir, porque na primeira e na segunda vez os colégios eram falsos. Na hora de entregar, nunca entregavam. Aí eu falei, não, mãe, tem que concluir. E concluí o meu ensino médio. Aí depois muito me Deus formei na em sua enfermagem. vida. Deus é muito maravilhoso. Muito, muito. Coisa linda. Deixa eu entrar na minha pergunta. Diga. Te cortando. Não te cortando, Não, querendo te fique em cortar. paz, senão eu vou acabar falando alguma coisa que tá aí. Exatamente, eu já até pulei duas aqui. Eu ia te perguntar exatamente se você sente diferente, né? A diferença Raíla? da Raíla antes pra essa Raíla agora. Olha, a Raíla de antes, eu me orgulho muito dela. Eita. Porque ela me permitiu chegar nessa fase aqui. Vencedora, né? Isso aí. Justamente porque a Raíla que não desistiu, entendeu que carregava um propósito. Um propósito, sabe? De não desistir, de entender o peso do que carregava, de uma responsabilidade. Porque somos pequenos cristos aqui na Terra. Então eu verdade. carrego essa responsabilidade Sim. de pregar o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Falar do Senhor a todo momento. Eu falava, minha vida é uma oportunidade para pregar. Sim. Sim. Então, se eu estava em algum lugar, no hospital, internado ou não, eu sempre falava, você é crente? Tu ainda Posso pregava, né? cantar para você? Posso falar de Jesus para você? E eu sempre fui falando assim, em qualquer lugar. Eu fiquei internada no hospital do Nesa, no Pedro Ernesto, e o Nesa era uma área só de adolescente. E nessa época, eu tinha parado de andar. Então, eu transitava pelo hospital de cadeira de rodas. Por quê? O cérebro parou de mandar informações para a perna. Eita. Então, não tinha mais a coordenação motora para andar normalmente. Eu meio que desaprendi a andar e minha perna perdeu a força para me manter de pé. Sim. E aí eu comecei a transitar pelo hospital e de cadeira de rodas. Eu saía da cama normalmente, com acesso, para tomar banho de sol. Minha mãe me levava para tomar banho de sol e eu ficava lá. E eu falei assim, Senhor, eu não consigo lembrar uma canção. A minha mente não consegue lembrar, porque eu começava em Posso Clamar e terminava em Deserto. Eu falei, Jesus, me ajuda a concluir uma canção. E uma música que marcou muito o meu testemunho foi Poder do Seu Amor. Eu ouvi a Gabriela Rocha no Raul Gil cantando essa canção e aquilo me marcou. Falei, que música bonita, e a forma que ela cantava. E aí eu falei, Jesus. E aí eu falei, queria tanto cantar pra ti, Senhor. E eu falei assim pra ele, você tirou a minha arma. Eita. A minha arma de guerra é o louvor. Eu sei que eu te acesso quando eu adoro. Aleluia. Eu sei que eu chamo a tua atenção quando eu adoro. E eu preciso chamar a tua atenção. Devolve a minha arma de guerra. Eita. Eu falei, preciso cantar. E aí eu tava na Unesa, ele é tipo uma varanda que tem pra área de adolescentes, que era a área que ficava. O Pedro Ernesto é um hospital muito grande. E aí tinha varandas das outras enfermarias de adultos, de crianças, de idosos. E a minha tinha essa varanda para tomar sol, as adolescentes com cada um com um testemunho mais, assim, terrível. Até o Marcos Paulo, que eu nunca vou me esquecer. Marcos Paulo, ele vinha do Morro da Providência e ele tinha tomado um tiro aqui do próprio pai. Nossa. Ele tinha tomado um tiro aqui, do próprio pai, e tava lá. Como Deus restaurou a vida daquele menino, ele era o mais acelerado do grupo, porque tinha os palhaços da alegria que chegavam à tarde para visitar a gente e para dar um ânimo na gente, sabe? A gente fazia tráfico de sal, porque as comidas não tinham sal, e quando a mãe trazia um sal, a gente passava assim, tráfico de sal. Pra gente botar um pouquinho de sal na comida. E o Marcos Paulo era a pessoa mais acelerada, mais alegre. E eu falava, ele não carrega só uma dor do tiro. Ele carrega a dor que foi o próprio pai dele que deu esse tiro nele. Caraca. Foi o próprio pai. Eu falava e nossa, foi muito edificado. E quando o Zé Maria passava, toda madrugada o Zé Maria levava alguém. Zé Maria era a morte. Sim. E quando a gente falava assim, ué, cadê? Cadê fulano? Cadê? E nesse dia que eu saí na varanda, Marcos Paulo não foi. Zé Maria passou e levou Marcos Paulo. Meu Deus. Meu Senhor. Levou Marcos Paulo. E aí eu falei, Jesus, Zé Maria passou e levou. Aí eu falei, poder no seu nome, Jesus.
Eu amo a vida. Eu amo viver. A vida é um dom, é uma dádiva. Sim. Nossa. Que o Senhor nos concedeu. Todo dia. Ele nos concede todo dia. Essa dádiva é um presente. E aí eu me lembro que no hospital eu cantei assim, ó. Cobre-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. Toma-me, eu perto quero estar. Eu falei, ué, tô cantando pra mim. E por esperar, novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor, Senhor. Aí minha mãe veio, olhou pra mim, todo mundo olhando. Aí minha mãe falou assim, olha lá. Eu tinha conseguido cantar um coro inteiro. Aleluia. Quando eu olhei, as pessoas estavam sendo alcançadas. Eu falei, é isso. É isso que o Senhor quer. Meu Deus, Jesus. Eu tô aqui nessa condição hoje de não andar, mas o meu louvor alcançou alguém. Aleluia, Pai. A minha condição é limitada, mas aquilo que o Senhor faz, não. Alcança, muda, levanta, Glória a transforma, edifica. Sim. Sabe? Então é muito maior. E aí eu fui começando a atravessar esse vale, fui melhorando, conseguindo controlar um pouco mais as crises começaram a ficar mais espaçadas, começou a dar de tempos em tempos. E aí eu falei, Jesus está me curando, a cura está chegando. A cura está chegando. E eu sempre carregava algo que a cura vai ser de um lado pro outro. Hoje, a trombose está aqui. No próximo laudo, ela vai desaparecer. Amém. Eu falei, é assim que eu quero a cura. Enquanto eu cantar, que isso desapareça. Em nome de Jesus. Enquanto eu cantar, que isso desapareça. E eu comecei a cantar com mais intrepidez. Eu comecei a cantar com mais intensidade. Eu falava, existe uma canção que é a última chance. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. E se for a última vez? Eita. A gente nunca vai saber, né? É isso aí. Então que a gente entregue na totalidade. Na maior intensidade. Todo no momento. ápice da nossa intensidade. E no ápice da nossa entrega. Então eu nunca tive medo de cantar. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Não tenho medo. Porque eu tive que viver isso. Tu viveu. Ele, por ele que eu estou gastando. Eu entendi essa canção. Sim. Eu tive que perder. Eu tive que perder e mostrar que de fato que era pelo meu amor aquilo que eu carregava. Aleluia. Porque até se eu profetizar sem amor, a minha profecia vai ser inválida. Verdade. Exatamente. Porque para profetizar eu preciso amar quem está recebendo a profecia. Então eu falei, eu preciso amar, eu preciso profetizar e eu não vou ter medo de cantar. Então isso mudou muito a forma como eu comecei a adorar. Aleluia. Mudou. Eu comecei a adorar intensamente. Eu falei, minha vida é uma linha muito tênue entre a vida e a morte. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu não posso estar. Sim. Então eu comecei a entregar diferente. A ser mais intenso na minha entrega. Sabe? As pessoas começaram a falar, ih, tá pulando muito. Ih, pula, eu pulo pra caramba. Quando eu voltei a andar, eu falei, cara, eu sei o que eu não consegui. Tudo E voltei tem a andar no dia pra sentido, noite. né? Porque eu acordei com muita vontade de ir no banheiro. E aí eu falei assim, eu preciso levantar. É. Só que quando eu acordei para levantar e ir ao banheiro, eu me esqueci que eu não andava. Eu tava dependente. Eu simplesmente levantei e fui. Ó. E aí eu vi que o Senhor tinha restaurado. Só que a minha cura não foi assim, de desaparecer. Eu precisei carregar uma marca, que é Teve essa que careca operar, que eu né? tenho hoje. Teve que operar. Tive que operar. Quantas vezes? Eu operei uma vez só, Graças a Deus, né? graças a Deus. E devido à cirurgia, o alto risco, né, da cirurgia, e aonde estava, né, porque o que acontece? Depois desse processo da trombose, eu descobri os tumores em 2021. Recente. Recente, né? Isso aí. Os tumores foi em 2021. 2018 eu descobri que estava com uma massa. Sim. Mas a princípio é uma massa devido ao angioma que deve ter
como alimentado essa massa, porque a trombose, ela automaticamente, ela dificultava a passagem do sangue, então o que gerava uma alta enxaqueca, né? Gerava uma enxaqueca absurda e extrema. Então, dificultava o fluxo sanguíneo. Então, poderia ser alimentado, né? Nessa questão da massa. E aí, descobri que era um tumor. Depois, em 2021, descobri que eram 3 tumores e a trombose. Eita. Eram 3 tumores e a trombose no cérebro. Que me deixou cega por um tempo, dessa vista por 3 meses. Porque ele cresceu de uma forma que ele começou a comprimir o meu nervo óptico. Então, automaticamente, comprimindo o nervo, você não vai enxergar. Vai apagando a vista, você não enxerga. O que no exame de campimetria mostrou que eu estava com pontinhos no cérebro, na visão, que era como se eu tivesse sido estrangulada. Pela perícia, como se tivesse sido estrangulada. Por uma perícia médica, né? E aí, mostrou que no exame de campimetria da vista, que eu estava com... Meio que os tumores estrangularam o meu nervo óptico. Por isso que gerou a minha cegueira desse lado da vista. O que o Senhor também restaurou. Glória eu uso óculos para enxergar melhor, mas sem óculos eu vou enxergar também. Continuar enxergando. Porque o Senhor, ele é poderoso. Aleluia. Voltei a andar, voltei a enxergar. Esse Deus, ele é completo. Ele é completo. A obra ele não deixa pela metade. Ele completa a obra. Ô, Raila, agora me diz uma coisa. Qual foi o momento mais marcante você louvando após vencer? Olha, foi quando eu voltei à igreja. Porque quando eu voltei para minha igreja e eu não tinha recebido a oportunidade, e aí o pastor Vicente Sabatino, que eu tenho um carinho muito grande, que é da ADVEC Campo Grande, o pastor Vicente Sabatino, ele declarou uma palavra antes de eu ir para a cirurgia. Ele falou assim: será para a glória do nome do Senhor. E ele falou assim: menina, ainda vou apresentar os seus filhos. Eu ainda vou te casar. Ele falou assim para mim. Profeta. Ele foi profeta. E ele falou assim: você não vai morrer nesse vale. Entendendo que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí ele liberou essa palavra sobre a minha vida. E quando eu voltei e enxerguei o pastor Vicente, e voltei sem debilidade, sabe? Sem limitação, sem sequela. Visível assim, caramba, o que aconteceu com essa menina? Porque as pessoas que passam pela cirurgia que eu passei, a maioria volta com muita sequela. Muita sequela. Porque a região que os tumores estavam é na região de discernimento do cérebro. Meu Deus. O médico falou que ia voltar sem memória, sem lembrança de longo e curto prazo. Ia voltar com extrema dificuldade de fala. Ia voltar como eu já tive a dificuldade de andar, que fiquei um tempo sem poder me locomover, o cérebro guardou essa memória. O cérebro é cheio de gatilhos. Sim. Então, ele automaticamente lembraria, depois da cirurgia, que eu já fiquei sem andar. Então, ele poderia voltar andando ou não. Entendeu? Então, como o cérebro comanda todo o nosso corpo. É incrível, né? Incrível. E aí, foi quando eu voltei. Aí, eu fui pra assistir o culto. Peguei de surpresa a igreja, porque eu não avisei. Foi num domingo. E aí eu voltei e fui devagarzinho andando, porque andava, mas com muita dificuldade, porque eu voltei com o rosto um pouquinho tremendo assim, ó. Ficava tremendo, olhando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro outro. Foi a única dificuldade que eu voltei assim. Que o médico falou que era do sistema nervoso. Que eu voltei assim, mas que isso se passaria. E de fato passou. Eu achei que um momento, será que eu não vou parar de mexer? O rosto, eu fiquei nervosa. E comecei também a ter muita... distorção de imaginação. A minha imaginação voava. Porque o nosso cérebro, ele guarda memórias passadas, mistura com as atuais e coisas que você imagina futuramente. Sim. Então, eu comecei a ter muita... Esqueci a palavra. Quando você imagina coisas que são utópicas. Se você fica naquele mundo imaginário, um elefante voar, sabe? Sim. Então eu tava olhando pra você aqui, do nada você tava aqui em cima.
a minha mente tinha essa capacidade de me fazer ver. Olha como a nossa mente é muito poderosa. Ela é. A capacidade que a gente não... Por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. Porque a nossa mente, de fato, ela consegue alcançar essas coisas. E eu falava... E eu tinha essas dificuldades de enxergar, então foi sempre quando eu começava... Não tremia toda hora. Eu tremia muito, mas não tremia toda hora. Tinha hora que parava. E aí eu ia com muita dificuldade de andar, sentei na frente. E aí o pastor Vicente me olhou, aí pediu pra igreja aplaudir. Aí ele falou assim, vou fazer uma coisa. E tem até essa foto até hoje marcada dele pegando a minha mão pra subir ao altar. E aí ainda tava com a cicatriz aberta ainda, por fora, ainda tava com os pontos. E aí eu subi no altar, e aí eu falei, eu tava com dificuldade, porque como eu fui entubada, você volta falando assim com muita dificuldade. E eu não sabia se eu voltaria a cantar. Aí eu falei assim, eu quero falar que Deus é poderoso para operar milagres. Amém. E a igreja começou a chorar porque conhecia, né? A minha história e o meu vale e o vale da minha família. E aí, quando eu falei, mas eu não consigo subir o altar e não cantar. Aí eu cantei com dificuldade, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aí já fiquei cansada. Eu falei, amém, Jesus. A igreja continuou cantando e eu entreguei. Mas foi assim, um momento que me marcou muito, muito mesmo. Coisa linda. Coisa linda, né? Tem mais uma? Tem mais alguma pergunta? Tem. Deixa eu fazer mais Se não se disparar, eu vou falar pra caramba aqui. Não, tá uma benção, tá forte demais. Amém. Tá incrível esse podcast. Não tem como. Não tem como. Tô impactada aqui com o testemunho. Muito forte. A gente tá falando, né, sobre o louvor. Como é a sua história de cura? Mudou a forma de você ministrar hoje? Mudou. Como a sua história de cura... Sim. Mudou a sua forma de ministrar os louvores hoje? Eu comecei, até nas escolhas, assim, eu comecei a ser mais cristocêntrica nas minhas escolhas. Não que eu vá cantar uma música de guerra, porque há momento para tudo no meio do louvor. Há um momento que você entende que você precisa romper na adoração. Sim. Aí você vai escolher canções direcionadas ao romper. Tem horas que você entende que é um mover de libertação, que o Senhor está se manifestando. Sim. Então, eu entendo que eu vou mover a minha adoração para esse lado. Mas uma coisa que eu aprendi, e foi com a Flávia também, porque a Flávia também é uma ministra de louvor absurda. E ela foi uma amizade que o Senhor me apresentou. O Senhor sempre faz isso. E aí ela falou assim, comece sempre o seu louvor adorando ao Senhor. Porque quando você declara que Ele é santo, automaticamente o céu se abre. É verdade. Então o teto não vai ser de bronze. Eita! Então eu falei, eu vou mudar nesse sentido nas minhas escolhas. Porque o repertório, as pessoas acham que não. Mas eu aprendi que o repertório ele precisa estar alinhado com a minha adoração. Sim, isso a gente, porque infelizmente a gente está vivendo um tempo em que o repertório está sendo manipulado por aquilo que vira ou não. Sim. Por aquilo que está em alta ou não. Se o Senhor quiser que eu rompa com doce presença, é assim que Ele vai fazer. Há um doce espírito aqui. Lindo. Eu não sei a forma que Ele quer trabalhar. Sim. Mas Ele sabe. Então, a partir do momento que eu estou alinhada, o meu coração está alinhado ao de Deus e aquilo que eu estou fazendo está alinhado ao querer de Deus, não a uma funcionalidade do que eu vou fazer, eu vou entender que aquilo que eu vou me alinhar ao que Deus quer, automaticamente vai se tornar funcional. E automaticamente vai ser o que Deus vai fazer. Entendeu? Porque nem sempre eu posso cantar uma música que está no auge agora. Mas eu posso também cantar uma música que os meus pais me ensinaram lá atrás. Verdade. Então, é o querer de Deus que precisa prevalecer na escolha de repertório, na forma que eu vou adorar. E como a senhora também perguntou sobre como mudou a forma, além de ter mudado a forma como eu escolho o repertório, mudou a forma como eu me entrego no altar. Foi o que eu falei aqui um pouco antes. Eu falei, isso mudou para mim, porque eu entendia que a minha vida estava ali, mas poderia não estar no dia seguinte. A gente se prende muito ao culto de quarta e ao culto de domingo, vamos colocar assim?
no culto de quarta não é o culto o culto do domingo costuma ser o mais bombado da igreja. Então, automaticamente, as pessoas se preparam mais para o culto de domingo. Sim. As pessoas se arrumam mais para o culto de domingo. As pessoas se planejam mais para o de domingo. Por que isso? Se é o mesmo Deus que tá ali. Hoje é que dia? Quarta, né? Quarta. Se Deus me dá a oportunidade de ir do quarta, será que o quinta vem? Eita. Será que o culto de sexta vai estar disponível para mim? Será que o de sábado? Será que eu vou chegar no culto de domingo? Meu Deus. Forte. Isso muda a nossa adoração, isso muda a nossa entrega, isso muda a nossa vida, como a gente chega no culto. O culto é um ambiente que eu aprendi que ele é um ambiente altamente sobrenatural. Sim. Verdade. Altamente. O culto, a palavra de Deus diz que o evangelho não consiste somente em palavra, mas em manifestação do poder de Deus. Sim. O Espírito tem necessidade de se manifestar. Deus tem pressa em se manifestar. Eu entendo que ele quer, não que ele precise provar nada para ninguém, mas ele, como Deus e poderoso, ele continua se ressuscitando mortos, levantando o caído, ele continua fazendo a pessoa que não enxergava ver, a pessoa que não andava andar. Então, como eu sempre vou dizer, o erro está sempre de baixo para cima. Num culto de libertação, tem que haver libertação. Verdade. Eu preciso ver sinais da libertação. Num culto de vitória, eu preciso ver testemunhos e preciso ver a manifestação do que antecede a vitória. Amém. Você está entendendo? E o Espírito tem essa necessidade de se manifestar. Por que a gente não profetiza mais? Por que a gente não declara mais? Por que quando chega uma pessoa enferma na igreja, a gente não impõe as mãos mais e profetiza? Será que eu estou mais preocupado se eu chegar aqui e impor as mãos sobre A e A não levantar da cadeira? Estou preocupado com a minha reputação. Não. Eita. Porque não é a minha. Sim. É a dele. Verdade. Porque eu profetizo o nome dele. Então eu não preciso provar nada para ninguém. Se eu me preocupo com a minha reputação, é porque eu não estou fazendo no nome dele. É forte. verdade. Então eu tenho que declarar. Eu tenho que declarar. A todo lugar que eu chego, na maioria das vezes, eu encontro muitas pessoas que passam pelo que eu passo, pelo que eu passei. Muitas pessoas que atravessam ainda o vale que eu passei. Existem lugares que as pessoas vão para me conhecer. Existem lugares que as pessoas, de fato, automaticamente estão naquela igreja e que o pastor convidou para que, não para que eu mostrasse algo, mas para que conhecesse a minha história e de alguma forma fosse edificada. Sim. E é para isso que eu tô de pé até agora, né? Para que eu vá Aleluia. até onde o Senhor quer que eu vá. Com certeza. Seja na menor igreja ou na maior igreja, seja numa viela de um bairro ou em qualquer lugar que o Senhor me leve para falar. Porque eu sou uma pessoa que, se eu estiver andando de carro e eu sou desse tipo. Esses dias eu tava andando com a minha irmã de carro, a gente tava indo embora, e nisso uma moça fez assim. Eu falei, ou ela quer carona ou ela tá passando mal. E eu parei. E ela falou assim, eu preciso de um cigarro. Você tem aí? Meu Deus. Eu falei, não tem não, mas tem o Jesus. Toma. Eu falei, não tem não, mas tem o Jesus. E eu declaro que você seja liberta deste vício. Eu sou macumbeira. Eu falei, tudo bem, eu não tô aqui por causa disso. Mas eu tô aqui para declarar no nome de Jesus. Deus só um. Mas que você seja liberta, volte para casa. Ela deu meia volta e voltou. Eita. Porque há poder no nome de Jesus quando eu Sim. declaro. As pessoas estão sedentas disso, as pessoas precisam ver a manifestação de Deus. Sim, sim. O Espírito Santo tem essa necessidade de se manifestar, porque é chegada a última hora da igreja na Terra. Eu creio nisso. Os sinais já se podem ver, gente. Estão nítidos na nossa frente. Só não enxerga quem não Só quer. não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Então, automaticamente, eu preciso declarar. Verdade. E não me preocupar com a minha reputação se Deus decidiu não curar. Porque é a própria reputação dele. E ele precisa provar alguma coisa pra alguém? Não. Ele já é. E ele é Deus. Então, se eu carrego essa certeza, vou declarar. Mas o querer e o efetuar, a vontade permissiva e soberana é de Deus. É com ele. É com ele. É isso aí. Ele é soberano, soberano. Mas, independente, é o que eu sempre falo, eu amo repetir essas questões, porque isso faz muito parte do nosso dia a dia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas na Bíblia não diz que ela vai ser confortável.
Sim. Então, a vontade de Deus na nossa vida hoje pode doer. É. Mas vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. Forte. Boa, perfeita e agradável. Essa é uma chave É uma chave. que vira Isso tremendamente. aí. Isso aí. Porque quando a gente entende que o que eu tô passando hoje é a vontade dele, ele vai me tirar pra que eu viva de fato o que ele quer que eu viva. Hoje vai ser ruim, mas amanhã vai me fazer eu crescer. Isso aí. Vai me ensinar. É a questão do aprendizado, né? Vai me tirar alguma coisa. Eu sempre falo, uma coisa lição. que eu sempre oro e peço a Deus, falo, Senhor, faça com que eu enxergue aquilo que já está pronto na minha vida. Isso Senhor, aí. eu quero viver. O que não chegou nas minhas mãos é porque eu não estou pronto. Então me prepara, me Isso molda, aí. para que eu chegue ao teu propósito. Isso aí. Se ainda não tô vivendo, o erro não é de cima pra baixo. Se ainda não tô vivendo, Eu falei, Senhor, vamos, me prepara. Eu quero estar alinhada. É isso aí. Eu falo, Senhor, eu sei que eu preciso de alguma forma. Porque se eu não estou vivendo, é porque algo falta em mim. Isso aí. Então me ensina, me mostra. Dá sinais. Eu falo, Senhor, dá sinais, porque eu sou meio alerginha. Eu também sou devagar nesse sentido. Tem hora que eu falo, Senhor, me manda escrito assim, desenhar. Desenha pra mim, Senhor. Só se eu não sou. Essa etapa aí tá complicada. Eu falo com ele, Senhor, não tô entendendo não. Tem como o senhor explicar melhor de novo? É verdade. Uma boa filha. O que mais te surpreendeu durante o processo da luta? Pessoas que ficaram e pessoas que foram embora. Olha, isso, pelo que tem acontecido recentemente, e o que aconteceu recentemente, quando pessoas saíram da minha vida, eu tinha um grupo de amigos adolescentes na igreja, jovens, adolescentes jovens, que era o meu grupo, era a minha amizade. Só que eu convulsionava. E para um grupo de amigos, isso era vergonhoso. Ninguém quer sair com a Raíla convulsiona, faz a gente passar vergonha. Só que eu não ouvi isso da melhor forma, eu ouvi isso da pior forma. Foi quando eu precisava, depois de tantos laudos, tantas coisas ruins acontecendo, pra mim naquele momento, eu precisava ter um momento meio que pra esparecer, sabe? Pra ter um momento de comunhão, de amizade, rir um pouco. E aí chegou um momento em que a gente tinha marcado, olha como pode ser chulo para algumas pessoas, mas para mim marcou minha vida e foi como Deus agiu. Algumas pessoas, a gente se reuniu para ir no shopping, para poder acontecer esse momento de esparecer. E aí, a gente não vai mais não. Avisa a Raíla que a gente não vai mais não, não vai mais não, não vai ter mais não. Eu falei, tá bom, não vai ter mais não. Só que o Facebook conta, né? Na época o Facebook contava tudo pra gente. E aí eu vi esse grupo de amigos indo. E aí chegou pra mim uma mensagem errada. Eu acho que ia mandar pra outra pessoa e veio pra mim. Veio no meu Messenger na época, falando assim, é porque a Raíla vai dar aquele crise de epilepsia e vai fazer a gente passar vergonha. Eita, Jesus. E aí, no momento, eu falei pra Deus que queria ficar só. Eu falei pra Deus, me deixa só. Me deixa só eu e o Senhor. Eu não queria ter amigos. Porque isso pra mim era sinal de frustração. De inveja. Então eu falei, não. E aí, eu fiquei um tempo. Foi quando Deus me enviou a amiga que era dele. Que é a Flávia. Flavinha tem que aparecer aqui, Flavinha. Vou mostrar tua cara aqui. Porque a Flávia era a amiga maluca. Amiga, porque Deus é esquisito. E ele mandou a amiga esquisita dele. Deus não trabalha com uma lógica que a gente vai achar, vai chegar uma pessoa... aleluias. Não, ele trouxe uma pessoa maluca. Porque ela falou assim, tu tem isso tudo, menina? Deixa eu acompanhar o milagre. E ela falou, tu toma muito remédio maluco, tá maluca. Aí ela falou assim, o avô dela falou assim, faça essa menina viver. Olha. Leva essa menina em Arraial e dá de comer a essa menina. Parecia que eu passava fome, né? Mas eu estava mandando ela me levar no McDonald's. E aí,
foi quando ela falou assim pra minha mãe, eu posso levar ela em Arraial? Eu tenho uma casa em Arraial, mas eu vou cuidar dela direitinho. Tem um hospital atrás da minha casa, assim, assim, assado. Vai dar pra fazer tudo certinho. Aí eu vou cuidar dela. Mas me deixa fazer isso. E minha mãe, eu acredito que eu não surto, porque conhecendo minha mãe, ela não deixaria. E aí minha mãe falou assim, pode ir. E aí ela me levou pra Arraial. Assim, um dia ela fez a... Ela planejou o passeio. Ela falou, um dia você vai curtir, o outro você vai descansar. Também não abusa. Aí no dia você curtiu, hoje você só vai ficar em casa e vai descansar. E hoje a Flávia trabalha com essa... Olha que como Deus é incrível. Deus une, né? Deus une propósitos. Eu creio nisso. E a Flávia é amiga de Deus pra mim, porque ela também me ensinou a querer correr atrás da minha própria independência. Ela falou assim, ela também me ensinou a não me vitimizar. Porque com ela também eu me abria as minhas dores. Falava com a minha mãe, falava com os meus pais e falava com a Flávia. Flávia, hoje doeu. Hoje eu tô mais fraca do que ontem. E ela falou, vambora, tem essa com a gente não. Vambora, vamos viver, vamos pra igreja, tô indo aí pra te buscar. Vambora, que a vida tá acontecendo. Bora orar. Bora orar, bora pro monte. Sai. Porque na época eu não podia subir ao monte, que eu ficava muito fraca. E o risco de convulsionar lá em cima e não descer, Sim. porque o Monte das Oliveiras de Campo Grande é muito íngreme. Sim. Então eu não podia subir. Então, por questão de precaução, eu sempre ia ao monte. Ali na subida, mas entregava. Olha que incrível como Deus une. Flávia sempre foi ministra de adoração. Flávia foi ministra de pessoas, gente grande, né, que tá no meio da música hoje, uma galera grande. Foi líder de música na Monte Oreb, como de Gisele Nascimento, Michele Nascimento, Aline Santana, que é uma voz absurda. E ela era líder desse pessoal. Então eu falei, caramba, olha como Deus é perfeito. Deus, eu mereço tudo. E ela trabalha com assessoria, né, há muitos anos. Olha que lindo. Há muitos anos. Então ela fez assessoria de gente grande. E como Deus une propósitos e uniu a nossa amizade, ela não fez a minha agenda, porque eu não tinha agenda. Eu não tinha agenda. A nossa amizade se consolidou. E quando eu descobri a metástase, foi quando, um vídeo meu viraliza. Aquele vídeo do Não Me Abandonou, não me abandonou. Eu tava em metástase. Meu Deus. Eita. Eu tava ministrando aquele dia de fralda. Meu pai. E quem tá assistindo não tem nem noção, né? Deus é tremendo. É, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu tinha recebido o laudo de metástase e eu não conseguia controlar as minhas funções fisiológicas. Mas uma coisa eu falei pra Deus, do altar eu não saio. Meu Deus. Eu não saio daqui. Não saio daqui. Porque aqui é como se uma força, a presença de Deus me abraçasse. Que eu estivesse declarando ali pra minha vida. O altar cura. O altar cura. E o altar não deve nada a ninguém. Ele cura. Não vem me dizer que tu entregou tua vida no altar e que hoje... Não deve. Entregou errado. O altar não deve nada a ninguém. Meu Deus. Deus não deve nada a ninguém. A gente é que deve. Oh. Verdade. E a gente nunca vai fazer nada que supere o que ele fez. Verdade. Nunca vamos fazer. Então, quando eu lembro aquele dia, eu tava em metástase ali. E foi um vídeo que, olha que incrível, a mídia demorou a me entregar esse vídeo. Demorou, acho que umas 2, 3 semanas. E eu queria esse vídeo pra postar no meu Instagram. E aí a mídia não me entregava por nada. E aí, quando a mídia liberou, eu falei assim, o vídeo ficou com uma qualidade horrível. Aí a Flávia, de novo, falou assim, posta, Raíla. Demorou. Já demorou, ela falou assim, é conteúdo. Olha, Tá vendo como a gente faz aliança? Chama ela tem que vir aqui, né? Flávia, aparece aqui rapidinho. Vem aqui, Flávia. Vem. Em nome de Jesus. Chama a ela câmera aqui. tá linda, vem. Vem cá, vem cá. Não vai vem fazer cá. agora, não, vem logo. Vem pra gente finalizar esse podcast. Em nome de Jesus, vem aqui. Vem, Tem que Flavinha. Mostra essa tua cara aqui. Cola aí do lado aí da tua amiga aí, dá um abraço. Gente, Aí você olha dá tapa. Flavinha, Essa é a gente. Flávia. Eita, Jesus. Essa é a Flávia, amiga de Deus, né, cabeção? Pode ir, tchau. Flavinha. Vai ter que ter
podcast 2.0. Vambora. Falta Vambora. Falta muita coisa. Falta muita coisa. Se você topar, eu queria fazer um podcast contigo de novo, com seu pai e com sua mãe junto. Vambora. Ai. Eu acho que seria... Ai, gente, eu não vou aguentar as lágrimas, seria não. top demais. Vambora. Que eu ia conhecer o Zinho do Vasco, que hoje é pastor. É isso aí. Aí, ia ser top demais. Vambora. Gente. A gente então chegamos ao final do podcast. Já passou, já foi. Que isso, gente? Não, Nem senti, eu falo a beça, né? Esse inimigo Já da passou hora. muito, foi pouco não. Não, mentira. Rapaz, esse podcast foi tão incrível que a gente nem viu a hora passar. Verdade. Não deu nem pra fazer as perguntas. Eu falei, gente, se deixar eu falar, não vai ter pergunta. Não. O teu testemunho já é algo impactante. Amém. Eu já comecei a chorar quando ela começou a falar. A gente sentiu muito. É interessante que é um testemunho e você sente a presença de Deus. Amém. É um testemunho de um tumor, de algo que é o certo é pra entristecer. Mas você contando o testemunho, eu senti a presença de Deus. Amém. Amém, pastor. É algo que eu tenho certeza que se você não trabalha com cura, trabalha com cura. Sim. Profetiza cura na vida das pessoas. Deus tem direcionado. Porque Deus de vai, fato. Deus, além do louvor, Deus te chama como uma voz profética para esse tempo. Amém. Não tô falando cura, corpo físico, não. Deus vai te usar com cura na alma. Amém. Mulheres que de repente não têm um câncer, mas estão a tempo de perder a vida, até mesmo de cometer um suicídio. Deus vai te usar como voz profética para esse tempo. E Deus manda te dizer que esse 2025, Deus ainda vai te surpreender antes que esse ano acabe. Antes que dezembro vira, Deus vai te surpreender. Aleluia. Tem um presente para Deus te entregar, tá? Tem algo que Deus vai entregar nas suas mãos, que já é promessa antiga. E o Senhor manda te dizer que Ele tá nesse negócio, tá? Ele tá nesse negócio. Deus vai te surpreender. Continua tu nessa humildade, continua tu nessa unção, que o Espírito de Deus, ele habita em você com muita força. A gente aqui na sala do podcast, a gente sente a presença de Deus. Que você venha ser cura para outras vidas, porque muitas das vezes Deus usa a gente como cura aonde a gente mais foi ferido. Amém. Você é uma voz que Deus levantou para curar outras vidas. Amém. Tá bom? Que seu testemunho edifique vidas e que Deus honre muito o seu ministério. Amém. Gratidão por te receber no podcast. Eu que agradeço, me sinto muito honrada. Tá? É uma honra te receber. A gente já tinha... Eu me senti muito abraçada, de verdade. Muito obrigada. É lindo porque Deus, ele apresenta pessoas, né? A gente já tinha um desejo de... Nossa, ela tá com a gente. na semana eu conversando. Ela falou numa semana. Foi Daí foi a uma ponte. amiga também de Deus. Daí Tá foi vendo uma como Deus ponte. nos dá alianças Muito, novas? Daí, muito. Beijo. Então, Já é um amor, gente. Foi uma benção. Estamos aqui no estúdio 905 em Queimados. Amém. Esse podcast é uma benção. O estúdio é uma benção. E a gente chegamos ao final de mais um podcast. Gente, vai ter E vai ter 2.0 2.0. e vai ser forte. Amém. Amém? Amém. Gente, podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Se despede aí, lá. Gente, um beijo. Deus abençoe vocês. Que vocês guardem a esperança e a fé em Deus, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você tem sonhado ou planejado. Então, guarda a tua fé, mantenha-se firme, resistente e constante na presença do Senhor, porque Ele vai honrar. Eita glória! Terminamos chave de ouro. Não dá pra ser